E hoje eu quero falar sobre o título Jesus é. Eu quero trazer um devocional aqui sobre Jesus é. E vamos ver aonde chega essa mensagem. Para isso eu quero ler uma história, a história que se encontra lá em João capítulo 5, versículos 1 a 18. Então, senta que lá vem a história, São 18 versículos agora que a gente vai ler para poder trabalhar, para poder aprender sobre Jesus é. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curada de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Imagina alguém esperando 38 anos para cair naquela água que mexe, e agora Jesus pergunta: "Você quer ser curado?" Que pergunta esquisita. Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu sempre perco, eu sempre estou em segundo lugar, eu nunca sou bom o suficiente." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" Eles não perguntaram: "Quem é esse homem que lhe curou?" Perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você carregar a maca no sábado?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, e agora preste atenção nisso, igualando-se a Deus. Igualando-se a Deus. Essa é a história que eu queria ler, para nós podermos falar um pouco sobre Jesus é. Nós encontramos um cenário aqui diferente de vários cenários que nós vemos em passagens bíblicas. Mas nós encontramos aqui alguns personagens-chave, certo? Nós temos aquele homem paralítico, aquele homem que estava lá esperando para ser curado há 38 anos. Nós encontramos um anjo que vem e mexe a água, e aquela água de repente se torna uma água milagrosa. Nós encontramos o próprio Jesus e nós encontramos a figura dos religiosos, a figura dos fariseus, dos mestres da lei. Nós encontramos essas 4 figuras aqui durante a narrativa dessa história. E nós percebemos que parece que existem personagens que vivem em tempos diferentes. Parece que Jesus vive num tempo mais excelente, parece que Jesus vive num tempo à frente do que todos os outros. Jesus ele faz tudo contrário ao que o protocolo da época exigia. Não é verdade? Jesus ele entra naquele lugar e ele cura num sábado. Não se podia fazer nada no sábado. O sábado era o dia do descanso. O sábado era o dia guardado ao Senhor. E Jesus então fala assim: "Não, eu curo no sábado porque o meu pai ainda trabalha, então eu também trabalho." Nós vemos aqui que Jesus não joga o cara na água para o cara ser curado. Já pensou que loucura jogar o paralítico na água? Jesus não joga o cara na água para ser curado.
Jesus, ele quebra, ele vai quebrando assim todos os paralíticos, ele vai quebrando todos os problemas, todos os protocolos da época. Jesus, ele não se adequa ao tempo. Então nós vemos aqui personagens que vivem em tempos diferentes, em momentos diferentes. Jesus, ele não está preocupado com as coisas que colocaram ali socialmente para que ele possa viver. Jesus, ele vive outra coisa. Jesus está em outro tempo, ele está num momento diferente. Parece que Jesus vive de uma outra forma. Jesus parece estar mostrando que existe uma vida superior, uma vida melhor do que a vida que eles estão vivendo. Imagine um homem esperando 38 anos para ser curado, esperando muito tempo, gastando quase toda a sua vida ali, esperando para ser curado, esperando para alguém ser bondoso com ele, para que jogue ele na água quando a água se agitar. Tem muitas coisas acontecendo, esperando que as águas se mexam para que pelo menos um possa ser curado. Você consegue imaginar quantos enfermos estavam naquele lugar, quantas pessoas doentes estavam naquele lugar? Todos ali na beira daquele tanque, esperando para se jogar para dentro, esperando o anjo mexer. E a Bíblia não ensina, não diz de quanto em quanto tempo isso acontecia. Então podia acontecer uma vez no ano, podia acontecer 5 vezes na semana, podia acontecer uma vez a cada 10 anos, enfim, podia acontecer, era uma vez, o anjo vinha, mexia, e o primeiro que tocasse, o primeiro que conseguisse, entrava, o primeiro que conseguisse, se alimentava, se usufruía dos benefícios de tocar aquela água que o anjo havia mexido. Nós percebemos aqui então um ambiente diferente, onde Jesus quebra os padrões. Você percebe que ele vem e pergunta ao homem se ele quer ser curado. Ele cura no sábado, ele cura o cara sem jogar ele na água. Ele quebra todos os padrões. E nós vemos Jesus vivendo em um tempo diferente também, porque ele vem e cura só um. Engraçado isso, né? Essa semana que passou eu ouvi em conversas assim, umas 5 vezes ser citado essa história do tanque de Betesda. E eu comecei a ler depois, eu fiquei curioso, fiquei lendo. E você percebe, Jesus ele entra lá num lugar onde existem várias pessoas doentes e enfermas, e Jesus cura um só. Jesus podia curar vários? Podia ou não podia? Mas ele cura um só. Ele vem a um homem que ele sabe que está ali há 38 anos, ele fala assim: ei, você quer ser curado? Não, mas é que eu não consigo fazer isso, eu não faço aquilo certo, eu não faço aquilo outro. Não, eu não perguntei o que você faz, eu perguntei, você quer ser curado? A primeira característica do ambiente religioso que nós encontramos nessa narrativa é que as pessoas precisariam fazer algo para alcançar a cura. E Jesus vem quebrando a religião, porque aquele homem não precisou fazer nada com relação a Jesus, para Jesus oferecer a ele a bênção. Jesus é diferente da religião. A religião diz assim para você: você precisa fazer isso, você precisa ser o melhor, você precisa ser o primeiro, você precisa se destacar sobre os outros, a sua santidade tem que ser superior à santidade do seu próximo, você precisa ser o melhor para que Deus te dê alguma coisa. Não é assim que a religião prega? Aquele que ofertar mais, recebe mais. Não é assim? Aquele que for bondoso com os outros, aí vai receber bondade. Não é assim? Mas de repente vem Jesus e pergunta: você quer ser curado? Não, eu não consigo fazer isso. Eu não quero saber do que você faz. Eu quero saber se você quer. O relacionamento com Jesus é assim: eu estou aqui para te abençoar, não importa quem você é. Eu estou aqui para te dar vida, te dar o amor, te dar bênçãos, eu estou aqui para me derramar por você, para me entregar por você. Não importa o que você faz, não importa quem você é. Você quer? Essa era a pergunta de Jesus para aquele homem. Então Jesus, ele entra naquele lugar e ele cura um só. É como se, eu pensando nesse texto, nessa narrativa, eu fico pensando assim que Jesus estava falando o seguinte: ei, eu sou maior do que o anjo que vem mover as águas. Vocês ficam esperando fazer algo para conquistar aquilo que o anjo está fazendo. Mas eu sou maior que esse anjo. Ele cura um só para mostrar: vocês creem que Deus cura um, então eu vou mostrar que eu sou Deus curando apenas um.
Eu vou entrar na sua referência do que é Deus. Deus mexe as águas e um só pode ser curado, então eu vou entrar na sua referência do que é Deus, para que você saiba que eu sou Deus. Eu vou entrar na sua referência. Se é um só que eu tenho que curar, para vocês saberem que eu sou Deus, então é um só que eu vou curar. Jesus então ele entra ali e ele mostra um padrão diferente. Ele vem e cura um só. Porque ele está dizendo assim: ei, eu estou mostrando que eu sou o próprio Deus agindo nesse lugar. Eu não sou um anjo que vem e move águas, eu sou o Deus que encarnou e estou tocando a sua vida. Eu não sou um Deus que você tem que buscar e fazer obras para que eu seja bonzinho para você. Eu sou o Deus que veio até você para te abençoar, para te dar uma nova vida. Eu sou o Deus que veio até você para te amar. E se a referência de quem é Deus para você significa que precisava curar uma única pessoa, então eu sou o Deus que estou curando um ser aqui, uma pessoa aqui. Ele cura um só, para mostrar que Ele é muito mais do que o anjo, Ele é muito mais que a religião, Ele é muito mais do que as pessoas esperavam que fosse. Ele cura um só, para mostrar que Ele é mais do que cura. O próprio Jesus nos diz em João capítulo 11, versículo 25 o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sou cura, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus não é a cura, Jesus não é o suprimento da sua necessidade, Jesus não é apenas a solução do seu problema, Jesus é muito maior, porque na ressurreição e na vida você já tem a saúde, você já tem tudo o que você precisa, você já não busca mais cura. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é muito mais do que aquelas pessoas estavam esperando. Aquelas pessoas estavam esperando que um anjo de Deus pudesse curá-las. Mas Jesus vem e mostra que Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não apenas curou aquele homem, mas Ele disse: pegue a sua maca e ande. Abandone essa escravidão religiosa, abandone essa escravidão do pecado sobre as suas vidas, sobre a sua vida, abandone todas essas coisas que têm te prendido até aqui. Ele não apenas curou, mas Ele disse: saia daqui, saia desse lugar, vá viver uma nova vida. Nós percebemos no texto que existiam 5 portas para entrar naquele lugar. Essas 5 portas então representam os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, que fala sobre a religião judaica, que fala sobre a religião de um povo tentando fazer coisas certas para Deus abençoá-los. E aquele lugar então mostra um ambiente religioso. Por que mostra um ambiente religioso? Porque todos estão ali tentando ser melhores um que o outro, comparando um com o outro, discutindo um com o outro, tentando vencer um ao outro, e apenas um tem acesso. Se você for ver a religião judaica, todas as pessoas gostariam de poder entrar na presença de Deus, mas apenas uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote. Ninguém tinha o privilégio de ter um relacionamento com Deus. As 5 portas então traziam as pessoas para dentro da religião. E dentro da religião é assim: você luta e sempre vai parecer que existe alguém melhor do que você. Você luta e sempre vai vir alguém arrotar o orgulho dele sobre você. Sempre uma competição, sempre se comparando. Eles falam: você não pode cortar o cabelo. De repente você vê que o cabelo da irmã está mais curto que o seu. Você fala: eu sou santa, ela não. A saia não passou do joelho. Sei lá onde é que tem que ser a saia, né? Eu estou nem aí. Mas tem algum padrão em algum lugar, né? E aí a minha saia é mais longa que a sua, então eu sou mais santa que você. E aí começa uma besteira, cheia de besteira. E Jesus entra naquele lugar. Ele foi até onde estavam os religiosos. E ele viu o resultado do que a religião faz. Não tira ninguém da escravidão, não liberta ninguém do pecado, ninguém é curado, a vida de ninguém é transformada. Diz que foi transformado, diz que foi curado, diz que a sua vida melhorou. Mas a religião não promete, não consegue garantir essas coisas.
Você vai ficar lá, você vai se esmerar, vai trabalhar, vai querer fazer tudo para ser melhor que os outros, para conseguir aquilo que Jesus pode dar para você de graça. Jesus, Ele não quer que você faça nada, Ele pergunta, você quer? Você quer? Essa é a frase de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. E quando Ele está ali então, naquele lugar religioso, nós percebemos que essas 5 portas entravam para a religião, representando os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que explica a religião judaica. Apenas um entra na presença, apenas um pode se relacionar com a cura, simbolizando o sumo sacerdote, que era o único que tinha o privilégio de entrar na presença de Deus, uma única vez por ano. Mas também o número 5 pode representar a graça de Deus. O número 5 pode representar a graça de Deus, simbolizando que a única forma de você sair da religião é encontrando a graça de Deus. A única forma de você ser livre da religião é você encontrar a graça de Deus. Ou seja, 5 portas para entrar na religião, mas 5 portas para você sair da religião. 5 portas para você sair da religião. Vemos os efeitos dos líderes religiosos, que ao invés de desejar que as pessoas vivessem livres, querem pessoas escravizadas. Os líderes religiosos, eles não queriam ver aquele homem curado, eles queriam saber quem tinha mandado ele carregar a maca num sábado. A bênção que aquele homem recebeu de ser curado não tinha valor nenhum comparado a ele estar carregando uma maca no sábado. Mais importante é a religião do que a pessoa. Mais importante é você continuar escravizado, mas não carregue a sua maca. Se você for livre por Jesus, eu não quero nem saber, mas continue com a saia comprida, o cabelo comprido. Continue dando a sua oferta para você receber, para o devorador não devorar você, o seu dízimo. Continue fazendo essas coisas para que você seja abençoado por Deus. Tá, mas eu quero falar que eu fui abençoado por Deus. Não, isso não me interessa. Eu quero que você continue escravizado. Não, mas eu quero falar que eu fui curado. Não, eu quero que você continue escravizado. Você vê a mentalidade dos líderes religiosos ali, querendo que aquele homem continuasse preso naquele lugar. Era melhor aquele homem, 38 anos, paralítico, do que aquele homem carregando a sua maca. Essa era a mentalidade dos líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles querem pessoas escravizadas. A Bíblia nos ensina, cuidado com aqueles que te querem o bem por interesse. Porque tudo que eles querem é te fazer bem para que você faça bem para eles também. Cuidado com eles. E esses eram os líderes religiosos. Mas Jesus cura e eles ficam com inveja. Por isso querem culpá-lo por curar no sábado que é sagrado. Não é que eles estavam preocupados que o homem foi abençoado. Eles estavam preocupados porque Jesus havia curado de fato alguém. E a religião deles nunca havia curado ninguém. A religião deles nunca tinha abençoado ninguém. Nunca tinha trazido uma nova vida para ninguém. E eles começam a falar mal então, porque agora onde Jesus está, existe transformação de vida. Não parece muito os nossos dias hoje? Você vem aqui, você é abençoado, você é transformado, a sua vida está sendo mudada por completo, você entende o amor de Deus por você, de repente vem alguém e fala assim, cuidado com essa mensagem da graça. Cara, cuidado com o quê? Transformou a minha vida, mudou o meu destino. Cuidado com o quê? Cuidado com o seu vômito religioso que quer me manter escravizado. Pessoal, existe uma loucura nos dias de hoje, querendo escravizar as pessoas, querendo falar que o pecado ainda é maior do que o amor de Jesus por nós, querendo falar que o pecado é maior do que a obra de Cristo na redentora na cruz, querendo falar que você ainda deve pelo seu pecado. Que loucura! Que inveja é essa? É a inveja do religioso. Jesus cura e eles ficam com inveja, por isso eles queriam culpá-lo, eles queriam achar um problema o que Jesus cometeu dentro da religião deles para culpá-lo. A religião tem um discurso que mantém as pessoas escravizadas, mas olha a fala de Jesus quando encontra aquele homem novamente. E os religiosos pegam esse texto e distorcem esse texto. Porque olha a fala de Jesus quando ele encontra o homem novamente. João capítulo 5, versículo 14, diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Olha, aonde que está a ênfase de Jesus aqui? Olha, você está curado.
Olha, a sua vida foi transformada. E aí ele fala, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E a religião vai dar o foco, a ênfase em qual parte do discurso de Jesus? Põe para mim, por gentileza, de novo. Olha, você foi curado. Mas se você pecar, você vai viver muito pior. Você foi curado, você recebeu até alguma coisa de Deus, aí não entendo bem como é que foi. Mas se você voltar a pecar, vai ser muito pior. E Jesus não, ele diz assim, olhe, você está curado. Não faça nada de errado, não peque mais para que não aconteça pior. Vai, viva essa vida livre. O foco de Jesus não é o pecado, não é o erro. O foco de Jesus é, ei, você já foi livre, não deixe nada te escravizar novamente. A religião fala, você foi liberto, mas eu não sei. Continua escravo. Continua escravo. Ou escravo do pecado, ou escravo da religião, não me interessa. Continua escravo. Mas Jesus está falando, ei, você já está livre. Não deixe nada te escravizar. Paulo vai traduzir muito bem essa fala de Jesus lá em Gálatas capítulo 5, quando ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso não deixe que nada te escravize. Ou seja, você já está livre. Ao encontrar Jesus, você já encontrou a liberdade do seu pecado. Ao encontrar Jesus, você já encontrou a liberdade da religião. Ao encontrar Jesus, você já foi abençoado. Ao encontrar Jesus, você já encontrou uma nova vida. O foco é, se você focar na nova vida que Jesus te deu, nada vai te escravizar novamente. Quando nós trabalhamos com o assunto libertinagem, nós falamos do amor. Mas quando nós falamos do assunto religião, nós falamos de liberdade. Paulo trata isso na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas. Nós somos um povo que fala do amor de Deus àqueles que já foram libertos. Eles não vão voltar a ser escravizados. Muitos olham essa frase e utilizam para pesar sobre as pessoas. Seu pecado vai trazer mais desgraça para você, e mais desgraças e mais desgraças. Mas eu vejo o conselho aqui de alguém que se importa. Eu vejo o conselho aqui de um libertador. Jesus é aquele que nos tira da escravidão. Jesus é aquele que nos liberta. É claro que Jesus não quer ninguém preso ao pecado. É claro que Jesus não quer ninguém escravizado. É claro que Jesus não quer ninguém sofrendo durante a vida toda. É claro que Jesus não quer que o homem volte a viver a vida antiga de sofrimento, de ficar jogado lá, esperando algo acontecer. É claro que Jesus não quer nada disso. Mas o foco dele não é os erros daquela vida, o foco dele é a vida de liberdade que existe em Cristo Jesus. É a vida nova que existe, as coisas novas. Né? Aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não muda a sua forma de pensar olhando, tentando abandonar as coisas antigas. Você muda a sua forma de pensar olhando para as possibilidades da vida nova que Cristo te deu. Olhe, você já está curado. Não deixe que mais nada te escravize. Olhe, a sua vida foi transformada. Não deixe que mais nada te escravize. Olhe, você encontrou Jesus, você é livre. Não deixe que nada te escravize. Esse é o conselho de Jesus aqui. É isso que ele está falando. Jesus é o caminho para fora da religião. Jesus é o caminho para fora do pecado. Jesus. A religião fala assim, você é pecador e nós vamos te manter pecador durante 38 anos. A sua vida toda você vai achar que você é um pecador. E quem é pecador fica paralisado. Quem se vê como pecador não faz nada. Fica preso naquele lugar. E Deus chamou você para ser um rei, um sacerdote. Alguém que avança, alguém que traz bênçãos, alguém que traz solução, alguém que traz vida. Mas se você continuar achando que você é pecador, você vai continuar deitado lá, esperando algo acontecer na sua vida. Mas Jesus já disse, você quer ser curado, você quer essa nova vida? Jesus é maior que a religião. Ele é aquele que nos liberta da religião. Ele é aquele que nos liberta do pecado. Jesus não foca no pecado, porque Ele foca na vida eterna, Ele foca na vida abundante. E muitas pessoas ficam chocadas porque a nossa mensagem não fala contra o pecado, porque eu não preciso falar contra o pecado já foi derrotado, já foi vencido por Jesus. Vamos falar da vida que Ele nos deu, vamos falar da vida que Ele tem, vamos falar daquilo que Ele fez por nós, da bênção que Ele derramou sobre as nossas vidas, do amor de Deus sobre nós. É isso
que nos liberta, é isso que nos mantém em liberdade, é isso que faz com que a gente não queira voltar para a vida antiga, falar daquilo que Cristo Jesus já fez por nós. Jesus então, Ele é maior que a religião, Ele é maior que o pecado, Jesus é maior do que aquilo que nos escraviza. Jesus, para entrar naquele tanque, para entrar naquele lugar, você entrava pelas 5 portas da religião, mas para sair você sai pelas portas da graça. Jesus é a porta da graça, a graça é Jesus, Jesus é a graça, e Ele fala isso em João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos ensina, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. A graça e a verdade vieram. Por que a lei pode ser dada? Porque a lei não está no seu interior. Por que a graça e a verdade têm que vir? Porque a graça e a verdade são o próprio Jesus. Não tem como separar dele a graça e a verdade. Jesus é a graça que nos liberta. O nome da graça de Deus é Jesus Cristo. Um encontro com Jesus te liberta de toda religião que te escraviza, de todo pecado que te domina. Religião que ensina que os seus méritos é o que te dá acesso a Deus. Jesus Cristo te liberta disso tudo. Para concluir, eu quero falar de um dos textos mais complexos para a mente religiosa e mais simples para aqueles que recebem o amor de Deus através de Cristo Jesus. As pessoas que são religiosas têm um calafrio, arrepia a coluna quando elas leem um texto como esse. Mas aqueles que receberam o amor de Jesus e sabem que nasceram de novo em Cristo Jesus, esses comemoram, esses celebram. Porque a Bíblia nos ensina, os últimos versículos que nós lemos, em João capítulo 5, versículos 17 a 18. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. 18. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Todos aqueles que dizem, Deus é meu Pai, estão se igualando a Deus. Todos aqueles que confessam Deus como o seu Pai, recebem da natureza de Deus em si. Todos aqueles que falam que Deus é meu Pai, recebem o próprio DNA de Deus em si. São gerados por Deus, nascem de novo, têm a natureza de Deus em si. E para os judeus isso não era possível. Jesus morreu por falar que Deus era o Pai dele. Jesus foi crucificado por falar que Deus era Pai dele. Jesus é o Filho, por isso usufrui da autoridade do Pai, da vida do Pai, da liberdade do Pai, da saúde do Pai. O Filho é como o Pai. Jesus morreu por chamar Deus de Pai. A lição que aprendemos aqui é que os filhos são iguais ao Pai. Jesus, queridos, é a saída da escravidão. Jesus é a vida. Jesus é o Filho. E a Bíblia nos ensina que porque o Filho é, nós que somos filho, também somos. Aquilo que Jesus é, eu e você também somos. Olha o que João capítulo 1, versículos 12 a 13 dizem. Contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus, diga assim comigo, Jesus. Contudo, aos que o receberam, receberam quem? Receberam quem? Aqueles que recebem Jesus, aos que creem no nome de? Aos que creem no nome de? Jesus é mais forte do que isso. Aos que creem no nome de? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus, você é filho de Deus. E Jesus fala, Deus é meu Pai, e se meu Pai é Deus, Ele igualou-se a Deus. Ou seja, a vida de Deus está em você, a liberdade de Deus está em você, a saúde de Deus está em você, tudo aquilo que Deus representa, tudo aquilo que Deus é, está em você, porque você é filho de Deus. Jesus é o caminho para essa nova vida. Jesus é o caminho para essa nova vida. Sempre será Jesus. Ao recebermos a Jesus Cristo em nossas vidas, podemos ser chamados de filhos também. Ao recebermos Jesus nas nossas vidas, nós podemos ser chamados de filhos de Deus também.
Filhos não estão escravizados. Filhos são livres. Filhos têm saúde, têm vida. Filhos são iguais ao Pai. Você consegue ver Deus preso? Você consegue ver Deus reclamando da dor nas costas? Você consegue ver Deus escravizado? Você consegue ver Deus devendo? Você consegue ver Deus sofrendo? Consegue. Aqueles que são filhos igualam-se ao Pai. Vocês não estão entendendo. Ao recebermos a Jesus em nossas vidas, somos levados a viver em um outro tempo, diferente do que todos imaginam, diferente daqueles que estão debaixo da escravidão do pecado e diferente daqueles que estão debaixo da escravidão da religião. Você é um ser diferente em Cristo Jesus. Você é um ser que usufrui da vida do Pai. Somos levados a viver em um outro tempo. Antes de Jesus, depois de Jesus. Antes da cruz, depois da cruz. Antes de Jesus chegar na minha vida, depois de Jesus chegar na sua vida. Sua vida pode ter hoje um novo significado. Se você receber aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é a liberdade, você vai passar a viver um novo tempo.